Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos à nossa terceira aula ao vivo. Pessoal, então nós temos um único recado hoje que eu gostaria de pedir a atenção de vocês, é que já iniciou a atividade da Semana de Conhecimentos Gerais. Então, lá dentro do estúdio de vocês, vocês procuram pela Semana de Conhecimentos Gerais e vocês possuem até o dia 16 do 11 para estar realizando. Então, assiste as palestras e depois faz a atividade, que essa atividade vale para todas as disciplinas da nota, não se esqueçam. Bom, hoje nós temos uma convidada especial também. Eu vou deixar a professora apresentar. Boa noite, professora Glória. Boa noite, prof. Renan, boa noite, alunos, e boa noite, Érica. Hoje eu trouxe uma convidada para vocês, para ela falar um pouquinho com vocês sobre arquitetura, né, sobre o IAB, mas mais para frente eu apresento ela, tá? Primeiro a gente só faz um review aí da nossa unidade. Eu posso compartilhar a tela aqui com vocês. Aparece para vocês, né? Está compartilhando. Só não está no modo apresentação, prof. Agora está. Deu certo. Opa, deu certo? Deu sim. Ok. Mas para mim não tá. Vocês estão vendo o slide inteiro ou só a página do PowerPoint? Que eu estou com uma dificuldade aqui. Eu estou vendo a página do PowerPoint também. Que coisa. Agora é somente a apresentação. Uhum. Isso. Ok, então Voltou. vamos lá. Ai, meu Deus, Eu não sei se para todo mundo está dessa forma, mas para mim voltou para a tá página do diferente PowerPoint. aqui. Apresentação online? Não, seria isso, do começo, do slide atual. Ok. Ele passa. E se só clicar naquele ícone ali embaixo de apresentação do Ó, o outro, isso. Deu certo. deu certo? Ai, que bom. Então vamos lá. Boa aula. Obrigada, prof. Então, boa noite, pessoal. A gente vai, então, fazer essa revisão. Ai, voltou, né? Voltou de novo. A revisão do slide 3, da unidade 3, vou tentar fazer por aqui mesmo. Assim, acho que deu uma melhorada. Tá? Não sei, porque na hora de passar ele não está passando. E a nossa unidade 3, a gente viu, né? Então, vocês viram um pouquinho sobre as organizações que regem a nossa profissão, né? A profissão de arquiteto urbanista. Por quê? As organizações, né, elas regem, elas compreendem instituições, tá, que são fundamentais para que a gente consiga legitimar e fortalecer, né, e reconhecer a nossa profissão perante a sociedade. Tá? E elas definem, então, alguns limites legais, elas protegem a nossa atuação ética, elas dão voz à política, né, às categorias que a gente, né, atua. E também é por meio delas, né, dessas organizações, que a gente vai conseguir atuar com mais segurança no mercado de trabalho, fazer uma arquitetura chegar até a sociedade de uma maneira mais efetiva. Tá? E se não existissem essas organizações, qualquer um poderia se apresentar como arquiteto e a qualidade do ambiente construído estaria completamente em risco, né? Então, conhecer esse sistema é entender um ecossistema, tá? Um ecossistema profissional que sustenta o que a gente faz.
partir disso, né, a gente tem que entender que é muito importante a gente mostrar, então, as atuações, né, que a sociedade entenda a nossa atuação, que entenda o que a gente faz, por que a gente faz, por que é só a gente que faz, né? Então, a gente vai conseguir definir os limites legais e éticos para a nossa profissão. Também garantindo a credibilidade, a valorização profissional. A gente consegue, então, também conectar ensino, prática, cultura e sociedade e a participação política e representação do arquiteto, né, nesse cenário. Eu trouxe para vocês uma linha do tempo, tá? E seria mais ou menos para a gente entender como é que a gente chegou até hoje, né? Como que a gente, qual foi o processo para estarmos como estamos? Então, em 1933, a gente teve a criação do Confea, que reuniu engenheiros, arquitetos e agrimensores. Tá? Então, ou seja, até 2010, tá? A gente estava dentro do mesmo sistema que os engenheiros, tá? Que os engenheiros civis dentro do CREA. Então, isso gerava muita confusão e também sobreposições das atuações. Tá? Engenheiros projetando casas, arquitetos sendo fiscalizados por engenheiros e por aí vai. Né? Essas confusões que a gente ainda vê que respingam, né, no conhecimento da sociedade até hoje um pouquinho. Né? Então, a luta pela autonomia começou em 1950, tá, mais ou menos, pelo IAB, né, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. E aí, só em 2010, com a Lei 12.378, o arquiteto conquistou o seu próprio conselho, que é o CAU, né, que a gente já vem falando nas outras aulas, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Então, essa lei, ela foi um marco para que a gente definisse quem somos, tá? E o que podemos fazer e como devemos agir profissionalmente, tá? A partir só de 2010. Então, vejam quantos anos, quantas décadas a gente ficou lutando, né? E estando junto, né? Dentro da mesma entidade que outros profissionais. Tá? E então foi a partir de 2010 que a gente conseguiu dar esse salto e aí a gente instalou o Conselho Federal e os conselhos estaduais foram acontecendo dentro dos estados do Brasil. Tá? Então, o arquiteto conquista representação própria, código de ética e fiscalização específica, atualmente. Né? Então, é o que a gente consegue ter. Tá? E o sistema de entidades profissionais, tá? Ela tem 3 grandes grupos, né? A gente pode definir assim, né? Representados em grupos. Grupos de regulamentação, tá? Então, que são o CAU, né? O federal, e os estaduais, o Conselho de Arquitetura, né? E a gente tem algumas de classe e representação, que podem ser o IAB, a FNA, a ABAP, a ASBEA, a ABEA, tá? E terceiro, as de formação de mobilização estudantil, tá? Que é a FENEA e os NAUs. Vou trazer algumas delas para vocês, porque cada uma delas tem uma função diferente, mas todas elas se complementam e formam uma rede que fortalece a arquitetura brasileira. Nenhuma é mais importante ou menos importante que a outra. Todos nós trabalhamos de uma maneira integral que acaba fortalecendo a nossa profissão. Tá? Vocês vão ver que cada uma tem um viés diferente, tem uma atuação diferente, né? Ele tem um nicho específico que cada arquiteto opta, né, conhecer e trabalhar dentro de cada uma dessas entidades profissionais, né? Então, vamos para uma que eu separei para vocês, né, que é a federação. A federação, tá? Ela FNA é a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, tá? Ela é um braço sindical da profissão, digamos assim, tá? Ela representa os arquitetos nas negociações trabalhistas, ela tenta definir, né, e defender um piso salarial, ela luta por melhores condições de trabalho dos arquitetos.
e ela organiza o ENSA, né? O ENSA, o Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos, tá? E além disso, a FNA, ela também se envolve em pautas pautas sociais. Por exemplo, esse que eu trouxe aqui para vocês, tá? São umas discussões no UIA, tá? E dentro do UIA, em 2021, tá? Período pandemia, final de pandemia ali, né? É um momento um pouco conturbado, então foram feitos todos esses encontros remotos. Eles estão disponíveis no YouTube e o que acontece? Eles trouxeram especialistas para debater assuntos, por exemplo, o mundo do trabalho, planos diretores, ATIs, né, na prática profissional, fazendo esses debates de assuntos contemporâneos que tangem a nossa profissão, né? Então, eles trouxeram esses especialistas, fizeram essas mesas, esses debates super interessantes, né? Então, tudo dentro dessa federação, tá? Dentro de um dos nichos de atuação dessa federação, dessa entidade, tá? Quando vocês se tiverem vontade, vocês deem uma olhadinha, assistam, assim, porque é bem interessante, né? Os debates, a gente sempre está escutando outras pessoas, além dos próprios de vocês, falando sobre a profissão, né? Eu acho isso muito interessante. A BAP, tá? A BAP é a Associação Brasileira de Arquitetos e Paisagistas, tá? Aí a BAP, ela representa os arquitetos que trabalham mais com paisagismo, com planejamento ambiental, com os espaços livres, tá? Então, esse já tem um outro viés, né? E ela organiza prêmios, ela organiza debates e atua fortemente no trabalho de sustentabilidade e temas ambientais. Um exemplo bem bacana da ABAP, assim, um dos várias atuações dele, foi um prêmio dado para o Parque Novo Pinheiro de São Paulo, Novo Rio Pinheiros, São Paulo, tá? Em 2023, que transformou uma área degradada em um espaço público de lazer e sustentabilidade. Então, ele é um ótimo exemplo de como o paisagismo é parte fundamental, essencial da reconstrução urbana, tá? E da qualidade de vida das cidades. Trouxe também para vocês a ASBEA, tá? Que é a Associação de Brasileiros e Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, tá? E a ASBEA, ela atua na área empresarial de arquitetura, então ela é mais do viés dos escritórios e dos profissionais liberais. Então, ela trabalha com temas como gestão, contratos, precificação, inovação tecnológica, tá? E em 2015, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que ela lançou o segundo fascículo do Guia de Boas Práticas em BIM, tá? Junto com o patrocínio do CAL, né, do Conselho, mas foi um projeto startado por ela, tá? Que são guias de atuação dos escritórios, né? E esse aqui é um dos guias, né? Então, esse aqui é sobre o BIM. Por quê? Eu achei interessante trazer para vocês, porque é um exemplo de como a Associação de Escritórios, né, a ASBEA, ela se preocupa com a responsabilidade empresarial, né, e o avanço tecnológico da profissão, dando esse amparo para os arquitetos, né, dizendo, ó, BIM chegou, BIM é uma tecnologia, é o que está acontecendo agora, então toma aqui um norte para vocês trabalharem, né? Então isso é muito bacana também. Então vocês estão vendo que cada um, né, das associações, cada um dos grupos, ele tem um viés, ele tem um nicho diferente, né? Esse aqui é o FENEA, tá? É a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura. Então, o FENEA, ele é a federação que representa os estudantes de arquitetura de todo o Brasil, tá? É a federação nacional. Então, ela também, eu trouxe aqui, que ela é responsável pelo ENEA, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura, que reúne alunos do país inteiro na troca de experiências, discutem o papel da profissão, as atuações, enfim, né? E o tema do ENEA de 2023, se eu não me engano, tá? Foi em Salvador, e era sobre arquitetura e resistência, tá? Arquitetura e resistência, os espaços para viver, mais ou menos isso, né? Então, foi um evento muito focado em abordar
temas como racismo, temas focados sobre os espaços sociais, né, habitação popular. Foi bem bacana, assim. Então, tipo, cada evento, né, cada ano que acontece o Enéia, acontece em alguma capital e é um grande evento, assim, de alguns dias, né, 3, 5 dias, que acontecem todos esses temas, né, que vão sendo trabalhados. E aqui eu trouxe um print, tá, do Instagram, eu não lembrei o nome, mas é sobre a gestão, né? Então, eles têm também o presidente, vice-presidente, né? Tem toda uma gestão. E eles colocaram que agora o slogan deles é lutar pelo agora e construir um futuro. Então, eles fizeram a carta da FENEA em defesa da educação, da arquitetura e do urbanismo. Né? Então, eles estão super preocupados, estão super engajados, e eu acho muito bacana porque já mostra os profissionais que estão vindo, né? Os novos profissionais. E eu gosto muito dessa frase que eu trouxe para vocês aqui, que é: o valor da arquitetura não está somente na forma construída, mas no impacto que ela tem sobre as pessoas que a vivem. A nossa profissão é, antes de tudo, humana. Né? E o grande desafio hoje que a gente tem é equilibrar o domínio técnico com a sensibilidade, o toque, né? O que tange o social. Então, para isso, a gente precisa estar próximos das nossas entidades, participar de debates, congressos, palestras, concursos, movimentos, enfim. Por quê? Porque é assim que a arquitetura ela vai ganhando força e relevância. Ok? Então, dito isso, trago para vocês uma querida amiga, tá? Que eu ganhei recentemente, que é a Érica, tá? Eu vou ler para vocês o currículo dela, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais quem é a Eriquinha, tá? Então, a Érica Bernabé Takanashi. A Érica é arquiteta e urbanista, graduada pela Universidade Estadual de Maringá em 2017. Trabalha com projetos de arquitetura, tendo colaborado com o escritório Viglieca, de São Paulo, em concursos de projeto, e atualmente é arquiteta colaboradora do escritório Veri Galvão, arquitetos lá de Maringá. É presidenta do Núcleo Maringá e conselheira superior suplente do Departamento do Paraná do Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, na gestão 2023-2025, onde atua desde 2017. Na entidade, também integra o grupo de trabalho de assessoria técnica para habitação de interesse social do Núcleo Maringá desde 2021 e desenvolve projetos e ações em torno do tema de ATIS. É conselheira suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, da gestão 2024-26, e integrante do coletivo Mulheres Arquitetas, que desenvolve pesquisas sobre gênero, arquitetura e do projeto de extensão do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, tá? O EMAUEM, Arquitetura Coletiva, ambos vinculados à Universidade Estadual de Maringá. Tá? Então, a Érica, ela é minha colega de conselho, tá, pessoal? E é um prazer te receber, Érica. Obrigada pelo aceite do convite para conversar com os alunos, tá? Ela vai falar com vocês sobre o IAB, tá? Ela vai trazer toda uma contextualização, explicar para vocês o que é o IAB com mais propriedade. Por isso que eu fiz o convite para ela, porque ela é, né, eixo, né, pessoa fundamental para conseguir conversar com vocês. E é isso, eu vou deixar a palavra para você, Érica, fique à vontade. Ela trouxe uma apresentação para vocês, pode compartilhar. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Glória. Obrigada mais uma vez por esse convite. É sempre um prazer, né, dividir esses espaços assim de ensino e informação em que a gente consegue trocar, né, ideias sobre o futuro da nossa profissão. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Janela, vou tentar compartilhar. Vamos ver se eu vou ter o problema que você teve. Que daí a gente dá um jeitinho aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá, certinho. Tá.
eu não estou vendo vocês, então, né, se for o caso de qualquer interrupção, né, alguma questão, você me sinaliza, Glória, por Finalizo. favor. Mas Tá, eles costumam deixar as perguntas para o final, assim, eles já vão tá, escrevendo no chat e eu já vou considerando, anotando aqui, mas fique bem à vontade, Érica. tá. Quando estiver pertinho, assim, faltando uns minutinhos, eu te sinalizo, tá bom? Tá, combinado. Isso. Se eu me estender muito, você me avisa, tá? Tá Eu tentei bom. fazer uma apresentação mais enxuta para a gente ter tempo para as perguntas, né? Mas aí você vai me sinalizando. Ok. Então vamos lá, pessoal. Bom, o IAB é o Instituto de Arquitetos do Brasil, então, e ele existe desde 1921, ou seja, ele é a mais antiga das entidades de arquitetura e urbanismo, né? Como a Glória trouxe, né? As outras. E ele foi fundado no Rio de Janeiro por um grupo de arquitetos muito interessado no futuro da profissão, né? Arquitetos que naquela época atuavam diretamente com o projeto, mas que entendiam a importância de olharem para as discussões que estavam acontecendo na cidade, por exemplo, né? De que forma a cidade vinha sendo construída, quais eram as políticas urbanas em discussão, né? Como que o campo profissional poderia avançar, como que eles poderiam alcançar um reconhecimento. Então, foi um grupo inquieto de arquitetos que começou a se reunir, a promover debates, e com isso iniciou essa instituição, que, como a própria professora Glória mencionou, tem um viés mais de um ativismo político, né? Cada entidade acaba tomando um caminho, né? Formando a sua identidade, né? Própria, mas eu acho que todas, por mais que trilham caminhos distintos, né? Meios distintos para conseguir o que desejam, todas têm como norte o avanço da profissão, né? E aí, só para vocês entenderem melhor, como que o IAB funciona? Ele tem uma direção nacional que é itinerante, ou seja, a direção nacional atualmente se encontra no estado do Ceará, né? A presidência é um arquiteto do Ceará, portanto, a direção nacional está alocada lá. Mas isso é só nessa gestão atual, ou seja, na próxima pode ser que seja do Rio de Janeiro, numa próxima do Paraná, Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem essa condição de uma direção nacional que né, se espalha pelo Brasil. E aí uma organização que é fixa são os departamentos, ou seja, cada estado do Brasil tem o seu departamento do IAB ativo, né? O IAB já teve todos os estados com departamentos ativos. Hoje tem alguns estados que têm uma atividade um pouco menor, né? Porque daí eu vou falar um pouco também da dificuldade, né, de se atuar dentro de uma entidade. Mas a ideia é essa mesmo de um departamento por estado e a existência de núcleos em cidades que são maiores, em cidades que são mais organizadas, né, de certo modo. E aqui no Paraná a gente já teve 4 núcleos ativos. Hoje a gente conta com Maringá e Londrina, né, como núcleos ativos mesmo em funcionamento. Mas é sempre assim um desejo nosso de que isso se amplie, né? Que a gente consiga levar o IAB para outros locais, inclusive. E aí, a professora Glória já fez um pouco dessa distinção, mas eu quis trazer de novo, né, a diferença entre entidade e autarquia, porque eu acho que essa é uma grande confusão que acaba acontecendo, tanto para nós enquanto estudantes e para nós enquanto profissionais, né? Muitos profissionais saem da graduação sem saber a diferença exata entre uma entidade e uma autarquia. Então, assim, o IAB, por ser uma entidade centenária, né, que tem uma atuação há mais de 100 anos, ele participou da criação, da luta pela criação de um conselho próprio, né, como a própria Glória trouxe.
Então, lá em 1958, a gente teve o primeiro projeto de lei organizado por esses arquitetos que tentou ser tramitado sem sucesso logo de início, né, para a criação de um conselho próprio, justamente porque esses arquitetos não se enxergavam no outro conselho do qual a gente fazia parte com outros profissionais, entendendo que o campo profissional da arquitetura e urbanismo tem as suas especificidades, precisa ter a sua valorização e não pode seguir somente aquilo que uma profissão um pouco mais hegemônica ou um pouco mais antiga e estruturada como a engenharia achava que tinha que ser. Então, o IAB participou, né, da luta na criação do CAU ativamente, foi a primeira entidade, inclusive, que encampou isso tudo, mas ele tem uma diferença grande entre um e outro, né? E aí, o CAU, então, é essa autarquia que foi criada pela Lei 12.378 em dezembro de 2010 e que hoje, né, tem passado, após 15 anos, né, da sua criação, é ainda uma autarquia, um conselho, né, jovem, mas que já tem passado por uma estruturação, um aprimoramento, né, nesses últimos anos, tanto é que tem uma intenção de uma reconstrução de identidade visual, inclusive, mais alinhada ao campo da arquitetura, né? E aí, o que eu gosto de trazer para diferenciar uma coisa e outra? Eu trago que as entidades, né, o IAB, a FNA, a BAP, são espaços de arquitetos. E quando eu falo de, é que são arquitetos específicos, um grupo, né? Então eu trago ali, ó, entidades profissionais são instituições de natureza política e cultural, dedicadas ao debate das questões decisivas das profissões em torno das quais se constituem, visando o aprimoramento dessas profissões, sendo independentes do Estado, ou seja, não tem ligação nenhuma, né, com o Estado, tanto para sua sustentação econômica, né, questões financeiras, quanto para sua afirmação institucional. Enquanto o CAU, como autarquia, conselho profissional, é um espaço dos arquitetos, ou seja, de todos os arquitetos. Todos os arquitetos podem aliás, devem, né, se filiar ao Conselho de Arquitetura para exercer a profissão. O que é diferente das entidades, né? Não existe uma obrigação que os arquitetos sejam filiados a essas entidades, embora seja muito importante para o avanço da nossa profissão. Então, é importante entender essa diferença, né? Ó, já os conselhos profissionais são instituições do Estado, por ele criadas, né? Por isso que foi sancionada pela Presidência da República à época, e mantidas pelas contribuições compulsórias que todos os profissionais vinculados aos respectivos conselhos estão legalmente obrigados a pagar, ou seja, a anuidade, né? Dentre outras contribuições. Na sua condição de órgãos de Estado, né, os conselhos existem para controlar e fiscalizar o exercício das diferentes profissões, visando ao benefício e à proteção dos interesses da sociedade. Então, veja que às vezes a gente tem um entendimento de que o CAU faz pouco pelos estudantes, pelos arquitetos, mas o CAU existe primeiramente para regulamentar a nossa profissão e proteger a sociedade dos maus profissionais. Então, o CAU ele existe muito mais como proteção à sociedade do que proteção ao profissional. Embora ele tenha que estar em contato com todos os profissionais, que ele tenha que se fazer presente e ouvir os profissionais e os estudantes, né? Por que não? Ele não existe para defender os arquitetos, né? E aí tem também uma diferença com as entidades. As entidades, sim, podem ser um grupo pela defesa dos profissionais, né? Não é o caso do IAB exatamente, mas aí você vê que as entidades têm uma autonomia para reivindicar uma pauta específica dos profissionais, enquanto o conselho ele tem que visar a fiscalização para o bem da sociedade, para que aquela pessoa que contrate um arquiteto, ela tenha o seu projeto e a sua obra, né, realizados da melhor forma possível, né, enfim, com o maior comprometimento. Então, o caso é ele quem. O CAU, no caso, é quem define quem vai ter o direito de exercer a profissão de arquiteto e urbanista no Brasil.
e colocam a responsabilidade técnica nesse arquiteto. E aí, voltando ao IAB, né, eu senti a necessidade de reforçar essa diferença porque eu acho que é importante. Mas voltando ao IAB, o que é a atuação do IAB, os projetos e as bandeiras, né, o viés pelo qual o IAB, né, caminha. O IAB, por exemplo, ele participa da organização dos Congressos Brasileiros de Arquitetos, sendo que o primeiro foi realizado lá nos anos 40, né? Ele participou da organização do Seminário de Habitação e Reforma Urbana lá em 1963, onde muitas das coisas, das premissas da política urbana atual que a gente tem em legislação, começou ali. Ele participou do CBA, que tem a mesma sigla ali do Congresso Brasileiro de Arquitetos, mas na verdade é o Colégio Brasileiro de Arquitetos, que nos anos 2000 reuniu todas essas entidades para discutir ainda mais a criação do CAL. Né? O CBA ele foi um colégio temporário, né? Aí quando se teve a criação do CAL, ele foi extinto. O IAB também ele se envolveu diretamente na criação da Lei de ATIS, da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que garante assistência técnica gratuita para projeto, reforma de habitação em entorno imediato para famílias de baixa renda, de 0 a 3 salários mínimos, que não podem se endividar, por exemplo, em financiamentos. E publicou um manual importante sobre a temática em 2010. Então, tem a questão da criação do CAL, né, do envolvimento, como a gente já comentou. Ele também tem um envolvimento em cenários políticos para a defesa da democracia e os avanços na política profissional, né, entendendo o quanto a política está inserida na cidade, nas questões urbanas e influenciando diretamente a forma como a gente consegue trabalhar também, né, dentro dessa cidade, dessa sociedade. Ele tem contato com entidades internacionais, por exemplo, a UIA, né, que realizou esse congresso que a professora Glória mencionou em 2021. Né? Então, ele é uma representação brasileira frente às outras entidades internacionais. Muitas dessas entidades, quando têm que se comunicar com os arquitetos do Brasil, fazem isso via IAB, por exemplo, né? E o IAB também promove projetos, ações e debates, não só a nível nacional, mas também regional, local, aqui em Maringá, aí em Guarapuava, com a Glória, lá em Londrina, lá em Foz do Iguaçu, lá em Curitiba. Então, tem também uma atuação nessa microescala. E aí, só a título de exemplo, né, para que vocês entendam um pouco melhor a atuação do IAB, por exemplo, o Departamento de São Paulo, né, o IAB São Paulo, está promovendo nesse momento a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, na sua edição de número 14. Que se chama Extremos, Arquiteturas para um Mundo Quente, justamente discutindo os desafios frente às emergências climáticas, né? Projetos para uma cidade diferente, técnicas construtivas diferenciadas, onde a gente tem reciclagem, a gente tem aproveitamento de materiais naturais, um outro modo de enxergar, né, a nossa sociedade, o nosso mundo. O IAB do Rio Grande do Sul, por exemplo, já promoveu um concurso de projeto nacional, ou seja, qualquer arquiteto habilitado no Brasil poderia participar desse concurso para ampliação da Câmara Municipal lá de Erechim. Tinha-se um prédio legal existente da Câmara e tinha-se essa necessidade de uma reforma para ampliação, então o IAB do Rio Grande do Sul, junto à Prefeitura, organiza esse concurso de projeto para que seja escolhido o melhor projeto possível para a ampliação da Câmara. O IAB, aqui no Paraná, por exemplo, está promovendo agora uma premiação com inscrições abertas, inclusive para práticas pedagógicas. Então, é uma iniciativa não só para profissionais, mas também para as escolas de arquitetura, né? Em que a gente seleciona trabalhos para futuramente integrarem outras exposições, até mesmo internacionais. A gente já participou da Bienal de Quito, por exemplo, no Equador, né, com os trabalhos selecionados. Já fizemos essa exposição com os trabalhos selecionados
lá na região da Boca Maldita, no centro de Curitiba, para que toda a população tivesse acesso aos projetos, conhecesse o papel do arquiteto, da arquitetura, o quanto a arquitetura pode transformar, né, os espaços, os diferentes espaços. E aí, eu trouxe um pouco enquanto presidente, né, atualmente do Núcleo Maringá, eu trouxe um pouco da atuação do núcleo, né, da composição dele, para que vocês possam entender. O núcleo, ele existe desde 2014, né, então a gente tem aí um pouco mais de 10 anos de atuação. Ele existiu em épocas passadas, lá atrás, mas ele foi reativado e se manteve com uma atividade constante em 2014. E aí a gestão atual, né, de 2023 até agora, no final de 2025, é formada por uma presidente, uma vice-presidente, um secretário, uma tesoureira e alguns diretores, que aqui no nosso caso a gente tem um diretor cultural e uma diretora de atriz, porque são temáticas que o núcleo tem se concentrado muito nos últimos tempos. Atualmente eu estou como presidente, porque a presidente anterior, inclusive, integra hoje o Instituto de Pesquisa e Planejamento da cidade, ou seja, o IAB também tem condição de indicar cargos técnicos, né, que vão trabalhar diretamente com a política urbana de cada cidade, por exemplo. E aí, ao longo desses anos, a gente tem feito alguns projetos, eu trouxe alguns exemplos para que vocês entendam. Na época da pandemia, com a dificuldade dos encontros, mesmo assim, a gente tentou não paralisar as nossas atividades, a gente promoveu uma série de conversas, 7 edições desse projeto chamado Conversas sobre a Cidade, em que a gente fez uma transmissão online e permitiu a participação, né, de várias pessoas, estudantes, profissionais já formados, a respeito de temas importantes aqui da cidade que estavam em discussão, né? Revisão do plano diretor, plano de mobilidade, verticalização da cidade, o que significa uma mudança de parâmetro, né, dentro do uso e ocupação do solo, o que é a mobilidade ativa, repensar modos de se locomover que não só através do carro dentro da nossa cidade, o que significa o potencial construtivo como recurso público, como a arrecadação da prefeitura pode se converter em políticas públicas, quais são as políticas de moradia popular, né, que podem existir aqui para o nosso município frente a uma fila de habitação, por exemplo, de mais de 7.000 pessoas. Conversas específicas sobre algumas leis que a gente tem aqui locais, né, no âmbito cultural. Até tem essa última edição, Morte e Vida do Parque do Ingá, como preservar nossas estruturas ambientais e fazer com que a sociedade, a população tenha um contato mais próximo. Outro projeto que a gente fez também foram os 10 pontos fundamentais para a nova administração municipal. Então, toda gestão, toda eleição, né, municipal, a gente faz cartas, montamos ações para direcionar os candidatos a prefeito para sua atuação futura, né? Então, é uma conversa que a gente estabelece com todos os candidatos a prefeitos para que a pauta, né, a discussão urbana não saia de vista, né? Então, nesse caso, a gente adotou 10 pontos importantes a partir de conversas com os profissionais locais e disseminamos isso não só nas redes sociais, mas também em outros espaços que a gente participa, né? Em outras instâncias aqui municipais. Promovemos eventos, inclusive tivemos a oportunidade de promover um evento em parceria com o Núcleo de Arquitetura aqui da Associação Comercial, com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná e com participação da professora Glória, né, apresentando um pouco do trabalho das comissões que a gente, né, tem ali dentro do CAU e falando um pouco sobre arquitetura, sobre diversidade, sobre cidades mais justas, o papel social, né, do arquiteto. Então, isso também é uma outra atividade que a gente faz por aqui, nesses eventos temáticos.
aqui um pouquinho da foto para mostrar que a gente consegue reunir estudantes, consegue reunir profissionais, e com isso a gente vai discutindo de fato, né, o campo profissional, questões, por exemplo, como é ser um jovem arquiteto, as dificuldades, né, de estabelecer uma carreira, por exemplo. Então, por isso que a atuação nas entidades de arquitetura é tão importante, porque são nessa participação, né, nesses eventos, nesses projetos, que a gente consegue, de fato, avançar com um debate coletivo. Não é só o nosso esforço individual, que, claro, que existe, que, né, que a gente trabalha para isso, mas entender que pode ser uma questão coletiva e isso ganhar mais força. E aí, a gente tem, então, desde 2021, um grupo de ATIs, né, aqui no Núcleo Maringá, justamente formado por alguns membros, né? Aqui é a Giane, que também é conselheira com a gente no Cal Paraná, eu, Giovana, Gustavo, Vanessa, que são colegas arquitetos formados. E o que que a gente desenvolveu ao longo desse tempo? A gente desenvolveu um questionário junto aos profissionais da saúde, os agentes comunitários de saúde, que já visitam a casa, né, de cada pessoa, né, nos seus determinados bairros, verificando, né, as condições de saúde daquela família, e a gente percebeu que na ficha de cadastro havia uma coleta de pequenas informações a respeito das casas dessas pessoas. Então, a gente fez uma parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, com a Fundação João Pinheiro, lá de Minas Gerais, que fala sobre o déficit habitacional, né, desde os anos 90. A gente fez uma parceria com o patrocínio do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que abre editais, né, de fomento para isso, justamente para elaborar um questionário em que a gente consegue identificar inadequações nas moradias precárias das pessoas, para que depois a gente possa ter uma política pública de intervenção e melhoria habitacional. Então, veja só o quanto uma participação numa entidade, a princípio de forma voluntária, né, não remunerada, muito pautada numa crença de que é possível avançar, né, fazer o campo profissional avançar com essa força coletiva, fez com que a gente chegasse a criar esse projeto que mobilizou toda a cidade, não só o campo da arquitetura, agora tratando a questão da moradia como uma questão de saúde, inclusive, né? Então, foi elaborado esse questionário, que se transformou numa publicação física, inclusive, que contou com esse apoio dos agentes comunitários da saúde, visitando as famílias e mostrando para essas famílias que muitas vezes não têm acesso aos arquitetos, inclusive, porque tem-se uma ideia de que o serviço de arquitetura é um serviço caro, de que elas têm uma lei que ampara a assistência técnica gratuita, ou seja, a prefeitura municipal ela só precisa estabelecer um programa para que isso aconteça, para que esses arquitetos sejam contratados e remunerados sem que essa família precise pagar por seus serviços, mas como uma política pública mesmo. Então, foi aí que a gente viu o quanto, né, a entidade de arquitetura, todo esse ativismo político que existe por trás dela, pode de fato transformar a vida das pessoas, né? Pode de fato transformar o campo profissional, porque acaba sendo um novo campo de atuação para os profissionais. E aí estivemos lá junto às unidades básicas de saúde, explicando até mesmo para os próprios agentes o papel social do arquiteto, para que o arquiteto serve, como que o arquiteto pode intervir e garantir melhores condições de vida para a sociedade. E aí, com isso, para não, né, me delongar muito também, e para a gente ter um tempo de bater um papo, se for o caso, que eu trago assim que são 104 anos de luta, né? Em outubro de 2025, a gente vê que são 104 anos de luta do Instituto de Arquitetos do Brasil e que esses anos só têm se perpetuado, só têm existido muito pela crença nessa força coletiva, muito pelo entendimento do quanto é importante que nós, cada um de nós, profissionais, estudantes, participemos
participemos dessas entidades, discutamos, né, o nosso campo profissional, discutamos o mercado, as políticas públicas, as decisões políticas, porque é isso que, de fato, faz com que, né, a gente avance enquanto país, enquanto sociedade. Acho que é isso. Obrigada, Érica. Que baita apresentação, que baita explanação, né? E eu acho assim que foi de extrema importância para nós, né? Para os alunos, porque às vezes a gente não tem esse conhecimento, principalmente quando você falou que a gente, né? Quando a gente se forma, e foi o que eu percebi no evento que a gente fez ali em Maringá, na palestra, é porque vocês vão se formar e aí sim que vem as dúvidas, né, pessoal? Aí que o bicho pega, você fala, meu Deus, o que eu faço? E agora? Para onde que eu vou? Para quem que eu pergunto, né? E eu acho que é nesse momento, né, nas entidades que a gente consegue se apoiar. Porque lá a gente vai ter pessoas passando pelas mesmas coisas que a gente, vão ter pessoas que já passaram, que podem compartilhar experiência, né? Pessoas com as mesmas lutas que você, né? E às vezes é mais sobre isso, né? Até semana passada eu convidei a Giane, Érica, para conversar aqui com o pessoal, né? E uma das perguntas foi: por que vocês escolheram, né, entrar no conselho? Por que vocês optaram por isso? E eu acho que, né, é muito disso, é muito encontrar um coletivo que pensa igual você, né? Que tem os mesmos as mesmas vontades, né? Um mesmo viés, assim, quando a gente brinca que o santo bate, né? Porque nós somos de cidades completamente diferentes, né? Até os nossos alunos aqui, né, do curso, eles são de estados do Brasil, né? Então a gente consegue entender essa pegada coletiva que a gente consegue se apoiar. Vou ver aqui, pessoal, se vocês têm pergunta, pode ir fazendo, né? Tirando as dúvidas. Uma das perguntas do João Rodrigues é: qual a diferença das entidades IAB, FENEA em autonomia, já que o CAU é Conselho Fiscalizador e Federativo, e sem ele não é possível exercer a profissão? Eu acho que, assim, né, já tem esse entendimento, então, que o CAU é um conselho que, digamos, fiscaliza, né? Então é o que garante que sejamos arquitetos, né? Que façamos o nosso trabalho, e as demais entidades ela tem um poder representativo, político, voluntário, né? Então eu acho que cada uma das entidades elas têm esse viés, né, uma autonomia, elas têm sim autonomia, cada uma tem a sua autonomia, porque elas não dependem nem do governo, nem do conselho para funcionar, é pelos arquitetos, pelas pessoas que estão juntos ali conversando e trabalhando, né? E como eu trouxe ali, a ABAP é dos arquitetos paisagistas. Então, né, a galera do verde se une por ali. O IAB que a Érica trouxe, né? Ele tem esse debate político, a defesa das causas, né? A defesa do social. Então, cada uma das entidades ela tem a sua autonomia, só que ela tem um viés específico, né? Eu trouxe para vocês lá que tinha o FNA, né? Que é a federação, né? A federação ela mais negocia direitos trabalhistas, ela luta pelo piso salarial, condições de trabalho, né? Então cada uma ela tem o seu viés, né? Eu acho que para entender a autonomia é preciso entender o papel de cada um, digamos assim, né? Elas são autônomas entre si, né? Uma não tem poder sobre a outra, digamos assim, só que elas existem justamente para questões distintas, né? Se tem uma questão ali, por exemplo, a prefeitura de tal cidade está oferecendo um contrato, né? Abriu um concurso para um trabalho de arquiteto num salário baixíssimo, né? Cabe ao sindicato, né, tratar dessa questão trabalhista, né, em busca da valorização salarial, né, em busca do piso salarial, né? Então o sindicato ele vai se voltar para isso. O IAB não vai se voltar, o IAB pode apoiar,
né? Ele pode ser uma entidade que apoia, porque é do interesse dos arquitetos que haja, né, uma valorização salarial. Mas não é o IAB que vai lá e vai atuar mais diretamente, porque isso ele não tem poder sobre isso. Então, se o CAL fiscaliza, por exemplo, eu quero exercer, né? Eu quero fazer um projeto, então eu preciso ter o meu cadastro ativo, preciso estar habilitada. Se eu não estiver, o IAB não vai poder fazer nada por mim, porque o IAB não existe para isso, para, né, regulamentar a profissão. Não é o IAB que determina se eu posso ou não trabalhar com arquitetura, né? Então, eu acho que é importante entender que elas são autônomas, né? Cada entidade tem a sua autonomia, só que elas também não podem avançar em campos, né, em que elas não têm poder, né? Então, claro, o apoio sempre existe, né? A ABAP, o IAB e a FNA podem se juntar em prol de uma causa, mas às vezes quem tem a autonomia para fazer algum juízo, né, é determinada entidade. Exatamente. Mais perguntas, pessoal? Aproveitem a Érica. Uma coisa que eu acho, assim, também para trazer para vocês, que nem todas as entidades vão ter na sua cidade, tá? Às vezes vai ter o IAB, mas não vai ter a ABAP, né? Às vezes a ABAP você vai encontrar na capital do seu estado, né? Então tem um pouquinho disso também, né? Cada cidade vai ter algum, né, provavelmente, né, espero que sim, alguma entidade, já alguma associação de arquitetos, às vezes a associação de arquitetos né, junto com os engenheiros e tá tudo bem, né, porque as lutas, as causas continuam, né, então vai variar um pouquinho de cidade para cidade, tá, às vezes vocês vão procurar a ABAP da cidade de vocês, não vão achar, mas às vezes vão achar na capital, tá. Eu acho que é isso, pessoal, se não tiverem mais dúvidas. Poxa, não tá todo mundo tão tímido hoje. Hoje estão com vergonha, né? Será que eu É, assustei? Assustei o pessoal. Acho que deixou eles pensativos na atuação do arquiteto, que pode ir além do escritório, né? Eles, né? Sim. Ó, tô querendo abrir a cabeça de vocês. Exatamente. Inclusive, eu vou aproveitar para deixar como bibliografia. Eu acabei não colocando no slide, mas me lembrei agora. Assim, o IAB ele tem um livro do centenário dele, né, que justamente chama 100 anos. Dá para vocês procurarem. Eu acho que deve ter à venda, mas talvez tenha, né, disponibilidade gratuita em algum lugar, dá para verificar também, que conta um pouco mais sobre toda essa luta, porque é uma história muito extensa, né? Tanto é que eu trouxe só um recorte. E tem um outro livro chamado Caminhos que Levam à Cidade, o protagonismo do IAB na política urbana. Né, esses dois livros falam diretamente, mas tanto no site do IAB quanto no site do CAL, se vocês fizerem uma pesquisa, existe ali uma parte de histórico, né, das lutas, então dá para encontrar muito material online também, que eu acho que ajuda a entender um pouco melhor. Pergunta da Edna para finalizar. Ó, aproveita que a Érica é da comissão, né, do conselho de ensino. O curso híbrido será aceito pelo CAL? Porque a gente já está com o curso híbrido, foi o que eu falei com eles, né, na semana passada. O curso híbrido ele tem uma carga horária, né, e se ele é híbrido, ele já não é EAD, né, ele já tem a carga horária presencial, né? Então vocês não precisam se preocupar, é uma preocupação recorrente dos alunos do híbrido, né? Sim. Mas existe, né? Vai continuar, né? Sendo executado, o curso de vocês vai continuar sendo legalizado, tá tudo certo, vocês vão conseguir se formar, vão ter, né, a carteirinha do conselho, vai estar tudo certo, tá, pessoal? Vocês não precisam se preocupar. É uma questão recorrente deles. Eu imagino, e é bacana a gente falar sobre. Recentemente a gente teve, né, o marco regulatório do EAD, as novas diretrizes nacionais curriculares aprovadas, né? E aí as escolas têm 2 anos, né, para se adaptarem, mas a gente tem ali um aceite de um ensino semipresencial, né? A ferramenta online, né, reconhecida, porque é impossível, né? Hoje a gente tem que aceitar que é uma realidade mesmo.
uma questão que pode potencializar o ensino, Isso, inclusive, né? ele facilita o acesso né, ao ensino, à educação, à arquitetura, que às vezes é tão, né, ela era tão elitizada, ela era tão, assim, né, Sim. elite a arquitetura, e agora não, ela é acessível, é Chega para em todos. outros lugares, né? Exatamente. Exatamente. Não, eu acho que as discussões têm sim caminhado para um posicionamento mais equilibrado, considerando as potencialidades do ensino à distância, no sentido de complementar e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente tem encontrado uma discussão mais sensata, assim, que pode nos deixar assim todos mais tranquilos, né? E acho que, né, até uma coisa assim, um conselho, né, para a gente buscar se informar a respeito, que agora nos próximos 2 anos, né, a gente vai ter adaptações, né, Isso, o discussões Reinaldo ele colocou assim, né, preocupação. Sim, mas no é, MEC a Unicesumar está cadastrada como EAD, mas é esse recorte de 2 anos para fazer essas adaptações, é, porque às vezes é a adaptação de um termo, né, a terminologia. Por quê? Porque vocês já estão com a carga horária correta, né? Vocês já fazem isso, o curso híbrido, já acontece de uma forma híbrida. Às vezes é só adaptação da terminologia, né, dentro do cadastro, né? Mas está tudo certo. Qual o aham, olhar das Prof. entidades? Tá acabando o tempo, né, prof? Era só para complementar também a questão ali do Reinaldo. Sim, o curso ele é cadastrado como EAD, mas a metodologia é Isso. híbrida. Então, Uhum. desde o início, quando começou lá atrás, já era na metodologia híbrida. A é, última perguntinha, então, para a gente finalizar. tá. Qual o olhar das entidades com relação a essa modalidade de ensino EAD? Elas apoiam e defendem? Apoiam e defendem. Eu acho que sim, é o que a gente comentou no começo, é a acessibilidade de ensino, né? A arquitetura ela tem um histórico de elite, né? Era um curso muito elitizado, ele era de muito difícil acesso, era um curso caro, né? Se não caro, era muito difícil conseguir entrar nas federais, estaduais, né? Que tinham. Então isso possibilitou chegar a cidades que não tinham esse curso, né? Para alunos que não tinham essa perspectiva de conseguir cursar o curso de arquitetura, virar arquitetos urbanistas, e agora tem, né? Eles têm essa possibilidade. E como a Erika falou, a tecnologia avançou, né? O mundo, né? A sociedade, ela está conectada, né? Então a gente tem que usar dessas ferramentas, e eu acho que não tem porquê, né? A gente não se apropriar disso. O IAB, assim, como é uma entidade com um ativismo político muito atenta à realidade social, ele entende, assim, a importância de uma troca presencial, mas ele também entende o quanto a ferramenta online democratiza, né, a Uhum. questão. Então, justamente, o IAB prefere não tratar isso como uma questão simples, puramente, né, assim, ou é uma coisa ou é outra, né? Ele tem buscado estabelecer um debate para a garantia da qualidade do ensino, Uhum. né, acima de tudo, né? Ensino de qualidade, é essa a maior questão, né? Que todos nós, eu acredito que queremos, assim. Profs, então, muito obrigado pela aula de hoje. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar aqui agora, que a gente tem outras aulas na sequência. Mas muito obrigado, Érica, pela sua contribuição enriquecedora hoje, professora Glória também. Espero que vocês tenham aproveitado, pessoal. Depois reassistam a aula também, que vai ficar disponível para vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, querido. Beijo, Obrigada, Erika. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.